A gente retomou o sinal com a Rafaela Braga, ela vai voltar agora para a gente fazer o desfecho ali do caso da jovem Ana Caroline, que foi brutalmente assassinada lá em Maranhãozinho. Teve manifestação pelo Brasil inteiro pela morte dessa menina que mataram de forma tão cruel. Oi, Rafa, conte mais. Oi, Thaís. Como eu estava falando, a gente está com a Lohana Pausini. Ela é diretora da Casa Florescer, que é um centro de acolhimento de travestis e transexuais aqui no Maranhão, e é também secretária de comunicação da Associação Maranhense de Travestis e Transexuais. Ela que vai dar um panorama para a gente, boa tarde, Lohana, sobre como é que vocês, como entidades em defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+, estão acompanhando essas investigações. O que nessa morte da Ana Caroline, nesse assassinato dela, leva a crer, ela tem características aí que vocês normalmente acompanham, de que ela tenha sido morta por ser lésbica? Então, sempre que pessoas LGBT são assassinadas, infelizmente no Maranhão, o Maranhão ele continua sendo um dos estados mais LGBTfóbicos do Brasil, de acordo com dados oficiais de grupos de pesquisas como o Observatório de Políticas Públicas LGBTs, o Grupo Gay da Bahia e a Articulação Nacional de Travestis e Transsexuais, que coloca o estado como um dos estados mais LGBTfóbicos. E o que nos espanta enquanto sociedade, sobretudo a comunidade LGBT, no caso do assassinato de Ana Caroline, é justamente o requinte de crueldade. Toda pessoa LGBT que é assassinada, o assassino, ele deixa uma marca, ele deixa uma assinatura, que é justamente, não basta ele apenas assassinar a pessoa, ele tem que vilipendiar o corpo. No caso da Ana Carolina, os olhos dela foram arrancados, o nariz, a orelha, com a intenção de desfigurar o rosto dela. Ano passado nós tivemos o caso da travesti, que foi assassinada também em Timon, foi colocado um pedaço de madeira na boca e na garganta dela, após ela ser assassinada a pedradas e a pauladas. Na Raposa também, a travesti foi assassinada dentro de sua própria casa e ela teve os seios desfigurados. Então é sempre assim, o corpo ele é vilipendiado pelo assassino. Então é esse indício que a gente se apega para classificar como crime de ódio, de LGBTfobia e no caso da Ana Carolina de lesbofobia. E a gente está acompanhando de perto essa investigação porque a gente acredita sim no Poder Judiciário, a justiça tem que ser feita, mas a gente tem que estar cobrando celeridade nos encaminhamentos, nos processos, porque a gente já está de antemão percebendo que está tendo algum desleixo nesse caso. De última hora nós recebemos uma notícia que a polícia, a Superintendência de Homicídios, vai pedir a exumação do corpo, porque o corpo, ao que parece, foi enterrado sem passar pela perícia legal, quer dizer que ali poderia ter um vestígio, né, do assassino que ele deixou para trás, algum indício de DNA que seja. Então a gente está acompanhando de perto esse caso específico. Sim. Lohana, existe também, a gente falou sobre isso na reportagem, aí uma subnotificação desses casos. Vocês, como entidades, percebem que há uma subnotificação. Isso atrapalha as políticas públicas, as ações que estão sendo tomadas para casos de mortes violentas? Sim, o que acontece no Maranhão é que, infelizmente, os casos de crime de LGBTfobia, eles passam por essa subnotificação porque a autoridade policial, quando ela recebe a vítima, que vai prestar, por exemplo, uma queixa, ela precisa ter essa atenção de querer pedir para o delegado, em específico, o escrivão que seja, que o crime seja tipificado e enquadrado como injúria racial, já que a LGBTfobia está enquadrado na lei do racismo. Mas parece que o delegado, por falta de expertise ou de cuidado, de zelo que seja, às vezes ele se apega muito à ação propriamente dita do crime acontecido. Por exemplo, uma pessoa que passou por uma agressão física ou verbal, ele vai se atentar apenas à agressão. Ele tem que ter um olhar sensível para a motivação do crime, né? Que a motivação do crime é que vai abrir uma linha de investigação específica para que se possa chegar ao delinquente que seja, né? Então, assim, a vítima tem que ter essa atenção. E aí, aproveitar o ensejo, que a gente precisa retomar também o diálogo com a Secretaria de Segurança Pública. Esse diálogo já foi tomado na gestão passada, a gente precisa retomar, que é a criação de um departamento específico de investigação em crime de LGBTfobia. Porque quando você cria um departamento desse, você cria-se uma linha de investigação específica, né? Você tem um olhar mais sensível para isso. As pessoas continuam morrendo de formas bárbaras aqui no Maranhão, pessoas LGBT são agredidas constantemente e a Secretaria de Segurança Pública ela precisa ter esse olhar. Sim.
Você citou o Grupo Gay da Bahia, eles têm aí um levantamento de que no ano passado foram cerca de 15 mortes violentas, né, de pessoas da comunidade. Esse número bate aí com o que vocês, como entidades aqui do Maranhão, têm levantado? Sim, sim. Aqui no Maranhão nós temos uma coordenação do Observatório de Políticas Públicas, que também tem feito um trabalho brilhante nesse sentido de pesquisas. A AMATRA também tem ajudado, que é a Associação Maranhense de Travestis e Transsexuais, para levar esses dados para a ANTRA, a Articulação Nacional, e a gente faz esses trabalhos de pesquisa justamente coletando com as próprias ONGs pelas regiões que acontecem esses crimes, né? Então os dados estão batendo e um alerta fica para a gente, que são defensores de direitos humanos, que ano passado o Maranhão estava em 7º lugar, agora ele está em 6º, quer dizer que ele está, em vez de estar regredindo na questão de violência letal contra a população LGBT. Obrigada pela entrevista, pelas informações, Lohana. É isso, informações aí sobre o que as entidades estão fazendo em relação a essa morte violenta da Ana Caroline. Como vocês falaram, precisa de respostas para a sociedade, para a comunidade, não pode ficar impune e que as investigações continuem, Thaís e Davi. Exatamente isso, Rafa. O crime que matou, né, a Ana Caroline tem todas as características desses crimes de ódio que a gente vê aumentando no país nos últimos meses, nos últimos anos. Obrigada pelas suas informações. E, Davi, imprescindível, né? Primeiro, descobrir quem matou a menina. Em segundo, por que matou. Qual foi o motivo de ter matado e que o rigor da lei se faça valer nesse caso, que a pessoa pague por isso, para tentar se evitar novos casos e principalmente para que haja justiça pelo caso dela, que foi brutalmente assassinada, teve o rosto todo desconfigurado. É isso, a sociedade, a família precisa de resposta e de agilidade das forças de segurança do nosso estado.